O que falta para um autor brasileiro levar o Nobel de Literatura? Será que a nossa literatura não é reconhecida? Ou será que tem algo mais por trás dessa ausência? Esse vídeo vai responder a essas perguntas. O Prêmio Nobel é uma das premiações mais prestigiadas do mundo. Ele foi criado por Alfred Nobel, que deixou em testamento que sua fortuna deveria servir para premiar as grandes mentes da humanidade. Assim surgiu o Nobel, que até hoje é dividido nas categorias de Física, Química, Medicina, Literatura e Paz. Pois é, uma sopa de letrinhas, né? O vencedor do Nobel de Literatura é um húngaro, Laszlo Krasznahorkai. Gostou? Ele então venceu o prêmio e a academia disse agora que ele leva esse prêmio por conta da sua obra convincente e visionária em meio ao terror apocalíptico. Ele então reafirma o poder da arte. Durante a Bienal do Livro de São Paulo, em 2022, o escritor português Walter Hugo Mãe foi questionado sobre a ausência do Brasil no Nobel de Literatura. A resposta dele foi direta. Escritores brasileiros como Hilda Hilst mereciam o prêmio, mas, mesmo assim, seguimos sem nenhum vencedor. Na prática, essa resposta realça a indignação, especialmente quando olhamos para a quantidade de autores dignos de reconhecimento mundial. E aí fica aquela pergunta: se a literatura brasileira é tão rica, por que ainda não ganhamos o Nobel? O Brasil já teve pelo menos 13 nomes cotados ao Nobel de Literatura. Entre 1967 e 1971, por exemplo, Jorge Amado foi lembrado todos os anos, mas não levou nenhum. O processo do Nobel é fechado. As indicações vêm de acadêmicos convidados pelo comitê, e os nomes dos candidatos só são revelados oficialmente 50 anos depois daquela premiação. Especula-se que a última grande chance brasileira foi em 2016, com Lígia Fagundes Telles, mas naquela edição o prêmio ficou com Bob Dylan. Especialistas na matéria da BBC Brasil apontam vários fatores para explicar nossa ausência no Nobel de Literatura. O chamado fator periférico, tanto da língua portuguesa, raramente premiada, com exceção de Saramago, em 1998, quanto do próprio país, já que pouco do que produzimos é traduzido e distribuído mundo afora. Falta de esforços institucionais mais robustos para divulgar internacionalmente nossos escritores contemporâneos, com ações concretas para traduções e participações nos grandes eventos literários. E também a ausência de uma campanha engajada de instituições literárias brasileiras para impulsionar nossos autores como candidatos fortes ao Nobel. E até um isolamento regional, já que somos o único país de língua portuguesa cercados pelo universo literário hispânico. Mas, na minha humilde opinião, tudo isso ainda não responde completamente. Existe também um forte eurocentrismo por trás da escolha dos laureados. Isso me incomodava tanto que eu fui pesquisar artigos sobre o tema e acabei encontrando a matéria do colunista Jamil Chad, onde ele afirma, com todas as letras, o Nobel de Literatura ignora o caráter universal da arte, privilegiando autores europeus. Para o Jamil sobre o Nobel de Literatura, que você acabou de fazer uma coluna, publicou há pouco, a coluna contando sobre isso e já dando um cutucão. Vai lá, Jamil, o que você achou da escolha do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura? Mas olha, antes de mais nada, é um baita de um autor, sem dúvida nenhuma. Ele tem um papel significativo na literatura contemporânea. Ele basicamente traz um mundo apocalíptico de uma forma muito criativa. Não há nenhuma dúvida da qualidade da obra, nenhuma dúvida. A questão não é essa. A questão, Fabíola, é que em pouco mais aí de 120 anos do Prêmio Nobel de Literatura, dos 122 premiados até hoje, apenas 36 foram de fora da Europa. E desses 36, 10 foram americanos. Ou seja, se a literatura é de fato universal, se a literatura de fato é uma expressão
universal e que traz, sim, características específicas na América Latina, na África, na Ásia, etc., etc., é incompreensível como prêmio que se apresenta basicamente como o maior prêmio da literatura mundial se concentra apenas em europeus. Isso é, obviamente, uma visão limitada, uma visão extremamente, eu diria, míope, do que é, basicamente, literatura, do que é arte hoje no mundo. Hoje não, sempre, mas hoje especialmente, porque hoje não há mais aquele argumento, mas eu não tinha tradução, ou aquela escritora não chegam até a Suécia, né, onde fica basicamente. Não, não dá mais para dizer nada disso. E mesmo assim, os organizadores continuam com essa tendência. Insisto, nada contra o autor húngaro, nada contra as grandes obras europeias, mas a civilização é um pouco mais ampla do que as fronteiras europeias. E, basicamente, eu tento colocar isso na coluna, mostrando esse desequilíbrio que ainda é muito profundo. Eu fico me perguntando por que é que Mia Couto, Conceição, tantos outros da língua portuguesa, mas não só da língua portuguesa, Scholastic, Mukasonga de Ruanda, tantos outros e outras escritoras não são considerados para o Nobel, porque e aí, claro, obviamente, é uma visão ainda muito eurocêntrica, infelizmente. Eu faço uma comparação ali com a Igreja Católica, né? Que por décadas, na verdade, só tinha santo italiano. Né? É como se o resto da humanidade não fizesse milagre. Aí eu fico perguntando, será que o resto da humanidade tampouco sabe o que é literatura? Não dá para negar. O último latino a ganhar o prêmio foi Mário Vargas Llosa, em 2010. Uma rápida olhada nos dados históricos e estatísticos já mostra a concentração de autores europeus entre os vencedores. Mesmo que a Academia Sueca reconheça esse viés e tente corrigir gradualmente, ainda existem barreiras estruturais nesse sistema de reconhecimento global. São relações de poder, de cultura, de representatividade. E enquanto isso, grandes literaturas de outras regiões seguem à margem. E aqui vai um ponto que eu considero fundamental. Obviamente, não precisamos de um prêmio para saber o quanto a nossa literatura é rica. Não precisamos de uma validação de fora para reconhecer que a nossa literatura é maravilhosa e cheia de valor. Mas também, não vou ser hipócrita. Ganhar um Nobel daria ainda mais destaque e reconhecimento internacional para a literatura brasileira, além de ser merecido. Agora eu quero saber de você. Quem, na sua opinião, merecia ser o primeiro brasileiro ou brasileira a ganhar o Nobel de Literatura?